Sejam muito bem-vindos, amigos futebologistas, para mais um prontuário da rodada. Vamos fazer aqui um raio-x, né, dos nossos pacientes, já aproveitando para pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, mandar para aquele seu amigo que gosta, que ama futebol. Aqui a gente faz análise de um jeito diferente e a gente conta com o apoio de vocês para impulsionar o nosso conteúdo e o YouTube entender que ele é relevante, tá? Lembrando que vamos falar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogos no sábado, foram 3 jogos no sábado, e no complemento da rodada, mais 7 jogos no domingo. Nós vamos falar de jogo a jogo e fazer um comentário para entender a situação de cada paciente, cada clube, né, dentro da tabela e dentro da competição. Bom, primeiro vamos falar do jogão entre Atlético Paranaense e Internacional. Os pacientes que estão em condições distintas, né? O Furacão, que vem de uma sequência de vitórias, o Furacão que estreou o Leozinho na última rodada, ele fez 2 gols contra o São Paulo, na vitória de virada, e ontem o Leozinho fez mais um gol. E quem decidiu mais uma vez foi o Viveiros, numa roubada, numa bobeada do Félix Torres, zagueirão do Internacional. O negócio já não está bom para o Internacional, e o Félix Torres também não colabora, e aí o Viveiros empurrou para a gente, 2-0, o Furacão é terceiro colocado, abriu 3 pontos de vantagem para o tricolor carioca, o Fluminense, e o Internacional, mesmo número de pontos do Vasco da Gama, tá ali, ó, quesito desempate, senão ele estaria na zona de rebaixamento. Não, Denê? É isso aí. O Atlético Paranaense, a gente tem que descobrir o que eles estão tomando, né? O nosso paciente franzino, né? Ali tá tomando tímido, whey protein. Tá tomando whey protein, tá tomando alguma coisa diferente aí, né? Tá tomando um anabólico e pode ser que esse paciente franzino comece, né, realmente a soltar a fera que tem dentro dele, e pode ser que a gente tenha aí um paciente bombado aí brigando nas primeiras posições. Enquanto isso, o Internacional, né, tá... O Internacional, ele tá, né, ali às portas de uma internação na UTI, né? Muito grave. O paciente está se agravando, o quadro está ficando cada vez mais difícil e pode ser que daqui a pouco comece a disputar um leito aí com o Vasco da Gama ou com o Remo. Vamos aguardar. Vamos aguardar os próximos episódios aí desse quadro clínico. Ainda no sábado tivemos Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Nosso paciente santista, né, infelizmente não conseguiu vencer, empatou 2-2 com um paciente que já está nas últimas, né? Chapecoense não consegue vencer no campeonato, já são, né, 5 jogos sem vencer, e o nosso paciente santista não conseguiu apresentar bom futebol, mesmo numa noite inspirada do craque Neymar, com 2 gols, né, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, conseguindo buscar os empates para o Santos, após estar atrás no placar para a Chapecoense, mas não conseguiu vencer, continua numa situação muito debilitada, às portas ali da UTI, e a Chapecoense, já sabemos o estado, não está nada bem, já, né, com um atestado de óbito aí assinado. A torcida do Santos saiu chateada, Neymar marcou 2 vezes, mas não foi suficiente, e o Santos, que precisa se desgarrar da zona de rebaixamento, não pode empatar em casa com a Chapecoense. O Santos está ali a 1 ponto da zona de rebaixamento, e a expectativa é que o Santos, com o Neymar, ela consiga, né, a equipe santista consiga se distanciar da zona de rebaixamento. Perdeu uma oportunidade, porque todo mundo ali embaixo ou empatou ou perdeu, e o Santos continua na briga para se distanciar da zona do rebaixamento. Fechando o sábado, nós tivemos Vasco e Mirassol. O Cruz Maltino Carioca não consegue vencer. O Cruz Maltino Carioca, Denê,
completou 5 jogos sem vencer. São 4 derrotas e 1 empate em casa agora com o Mirassol. O Pedro Emanuel ainda não sabe o que é vencer com a equipe vascaína e já tem muito torcedor vascaíno com a pulga atrás da orelha com relação ao novo treinador. O Vasco que continua com muito espaço no meio de campo, sem conexão, parece um time perdido, onde cada um quer resolver a sua maneira. O Vasco que saiu perdendo, ele sai atrás do placar no primeiro tempo, volta para a segunda etapa, não consegue uma imposição para cima do Mirassol, e o Mirassol consegue um empate. O Vasco da Gama consegue empatar no finalzinho da partida, e muito pouco para quem jogou em casa, com apoio da torcida, com adversário direto, e não conseguiu vencer. O Vasco está precisando conseguir a receita lá com o Atlético Paranaense. Ah, precisa. Porque tá faltando vitamina, tá faltando vontade no time. Tá faltando tudo. Não tem garra, não tem disposição, a própria torcida percebendo isso, né? Isso tudo torna o estado emocional do clube como um todo muito ruim, e esse estado emocional nós sabemos como emocional afeta a saúde do paciente. Verdade. E aí o Vasco está numa situação agravada, já está na UTI e estão todos preocupados. Os familiares estão todos preocupados. É verdade, não consegue sair dessa situação. Sim. Em Salvador, tivemos um empate entre Bahia e Corinthians, jogo que marcou a estreia do novo exame de imagens, no caso, o sistema semiautomático para revisão dos gols. O Corinthians saiu na frente dessa partida, né, com gol no primeiro tempo. O Bahia, no finalzinho, conseguiu o empate, mas depois de ter um gol anulado pelo exame de imagens, né, o argentino Alejo Vélez. 3 gols, na verdade, né? No primeiro tempo gols. Foi um, né? No primeiro tempo teve um gol anulado do Alejo Vélez, e no segundo tempo teve mais 2 gols anulados. O novo exame de imagem é preciso, então não teve jeito. O Bahia não conseguiu sair com essa vitória em casa e teve que amargar o empate devido à imprecisão, né, dos exames que não conseguiram confirmar os gols. O Bahia que segue ali na 6ª posição, dentro da zona de classificação da Libertadores. O Corinthians fica ali em 11º, estacionado. E o Bahia agora recebe o desesperado Vasco na próxima rodada. O final de semana não tem rodada, é a rodada da Copa do Brasil, mas na próxima rodada recebe o Vasco. Então o Bahia precisa da vitória para se consolidar ali como um candidato a estar, né, na última rodada no grupo que vai para a Libertadores, e o Corinthians apresentando uma melhora, uma evolução, né, no retorno da Copa do Mundo, e agora é aguardar o comportamento das equipes na sequência da competição. Em Minas Gerais nós tivemos Cruzeiro e Botafogo. O cabuloso contra o glorioso. E quem se deu bem foi o glorioso. O alvinegro carioca, que quebrou um tabu que já durava 14 anos sem vencer o Cruzeiro em território mineiro. Gol do jovem zagueiro promessa, né, do Botafogo, Gabriel Justino. Fez uma grande partida, garoto novo, mas jogou com maturidade, como um jogador experiente. Foi o destaque da partida. O Botafogo faz 1-0. O Cruzeiro continua pressionando, jogando no campo do adversário. Pressionou muito no segundo tempo, mas não conseguiu converter, não conseguiu chegar no empate. E o Cruzeiro vem caindo pelas tabelas. O Cruzeiro está para lá da metade da tabela, e o Botafogo se consolidando ali na primeira metade, é 7º colocado, e vem tentando fazer um campeonato melhor, fez algumas contratações e segue ali na briga para tentar chegar ali no grupo de classificação para Libertadores. O Cruzeiro, que havia dado muitas esperanças aos seus familiares, né, fez uma boa partida na última rodada, conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o Internacional, mas infelizmente, né, amargou essa derrota aí pro glorioso, com um gol 1-0, o gol do Gabriel Justino. Infelizmente não conseguiu continuar no quadro evolutivo, né, que tínhamos
Tá ruim. semeado no último vídeo. Tá ruim pro Cruzeiro tentar uma alavancada, ganhar 2, 3 vitórias. Não tá conseguindo. No Maracanã, tivemos Flamengo e São Paulo, um empate amargo para o rubro-negro carioca, que estava melhor na partida, né? Tomava as ações, o tricolor paulista não impunha dificuldades ao Flamengo. O Flamengo conseguiu sair na frente, né, na jogada de escanteio, cobrada pelo Lohan, desviou na primeira trave, o Léo Pereira aproveitou para abrir o placar, mas acabou cedendo o empate numa boa jogada, né, do São Paulo. O cruzamento para o Caleri que artilheiro que é, aproveitou a bobeada da zaga, o desalinhamento do Léo Pereira com o Vitão e conseguiu o empate. No final, o Flamengo ainda teve, né, a chance nos acréscimos de ter o desempate, mas aí entrou em ação o exame de imagens, né, o semiautomático, que anulou o gol feito pelo Samuel Lino. O Flamengo sai com um sabor de derrota, que é um empate com sabor de derrota. Ele deixa de se aproximar do líder Palmeiras. E aí o Flamengo perde 2 pontos e o São Paulo conquista 1 ponto. A torcida sai chateada, mas agora é levantar a cabeça. Tem muito campeonato pela frente. O Flamengo que tem um jogo a menos a cumprir contra o Mirassol. E o confronto direto com o Palmeiras lá na Nubank Arena, e é tentar vencer o Palmeiras lá, vencer o Mirassol para continuar vivo na briga pelo título. Em São Paulo nós tivemos o líder Palmeiras sendo derrotado pelo Atlético Mineiro, o Galo que fez 2 gols, sacramentando a vitória. O grande destaque da noite foi o goleirão Carlos Miguel, que falhou nos 2 gols. O primeiro gol foi bizonho, ele pega a bola e solta nos pés do ex-palmeirense Vitor Hugo, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O segundo gol, ele comete uma falha na saída de bola e aí é fatal. O Palmeiras que ainda descontou com o Felipe Anderson, né? Uma bela jogada. Aí, mas assim que o Palmeiras empata, o Atlético Mineiro já marca o segundo gol. Então não deu nem tempo de comemorar. Então é a primeira derrota da equipe paulista em casa. Perdeu a oportunidade, como nós falamos anteriormente. O Flamengo empatou em casa, mas aí o Palmeiras também não se ajuda. Foi derrotado em casa pelo Atlético Mineiro, um resultado inesperado. O Atlético Mineiro que está ali no meio da tabela. O Abel Ferreira que teve problemas, né? A ausência de alguns jogadores, como o zagueiro Barbosa, improvisou ali uma linha de 3 na defesa, mas que acabou não dando certo. Mesmo pressionando numa parte do jogo, acabou saindo derrotado. E bom para o campeonato, que a briga fica acirrada. Mérito para o Atlético Mineiro, sim. Que foi, né, o paciente que demonstrou mais poder de reação nessa rodada, né, surpreendendo a todos e vencendo o Palmeiras fora de casa. Palmeiras que segue líder e tem agora, né, diminuiu um ponto de diferença para o Flamengo, aí, 1 pontinho a menos. Isso aí, o Galo não tem nada a ver com isso. O Carlos Miguel falhou, os jogadores... O Carlos Miguel foram lá e fizeram gol. Foi o jogador desmaiado da rodada. Um apagão, né? Vai ter um zirico-tico, como diriam os antigos. Clássico nordestino, Remo e Vitória. Um clássico de times iguais. Os 2 clubes, eles têm vitória e derrota nos últimos 5 jogos. Mas nesse encontro de iguais, quem se deu bem foi o Remo, que lá na zona de rebaixamento, lá na UTI, conseguiu uma sobrevida, né, com gols de Jajá e Aleph Manga, decretar a derrota do Vitória. É até engraçado, né? Decretar a derrota do Vitória. O Remo respira. Mesmo o Vitória tendo 70% de posse de bola na segunda etapa, o grande destaque do jogo foi o goleiro Marcelo Rangel, da equipe paranista, o Remo, fez grandes defesas e garantiu a vitória
do Remo. O Remo que sai da vice-lanterna, pula uma posição, ultrapassa o Mirassol e está ali coladinho no Vasco. E agora qualquer vitória tira o Remo da zona de rebaixamento. Muita coisa para acontecer, mas aumenta a esperança, né? Aumenta as esperanças do Remo de sair da UTI e, quem sabe, evoluir para o quarto. Né? O paciente se recuperar e sair dessa situação desconfortável. Já o Vitória, né, precisa abrir o olho porque também está às portas. Mas ele está um pouquinho para cima, ele teve algumas vitórias, né? Venceu o próprio Vasco, então ele conseguiu dar uma desgarrada, mas qualquer revés, 2 rodadas, ele volta ali. Se relaxar da dieta pode sofre uma ameaça. Isso aí. Então, gente, é isso. Resumo dos jogos, né? Um pouquinho de cada jogo. A gente vai estar aqui falando sobre todos os jogos. E agora a gente vai falar um pouco dos destaques da rodada. Futebologistas, agora nós vamos estrear um quadro novo, que é o pior e o melhor. Então, o Idenê, quem foi o paciente modelo da rodada? Paciente modelo da rodada, Charles, foi o Atlético Mineiro. Conseguiu uma bela vitória fora de casa contra o líder do campeonato. Isso aí. E quem teve aquela piora no quadro clínico? Olha, os pacientes que estão em estado crítico e pioraram nessa rodada. Vasco da Gama continua muito mal, muito debilitado. E a Chapecoense, que já está no estado de quase morte. 5 jogos sem vitória para os dois, né? Exatamente. Bom, o cirurgião-chefe, o destaque da rodada, o craque da rodada, quem foi? Cirurgião-chefe da rodada foi o Marcelo Rangel, goleiro do Remo. Fechou o gol. Fechou o gol e garantiu a vitória para o Remo, que deu um respiro para o time paraense. Verdade. E a zona da degola, que é a nossa UTI, não teve alteração. Vasco, Remo, que ganhou uma posição, Mirassol e o quase morto Chapecoense. Estão lá na UTI, internados há um bom tempo já. Isso aí. E a operação da rodada, né? O paciente operado foi o Flamengo. Né? Infelizmente a gente teve um erro de arbitragem crasso aí, aquele pênalti não marcado, que o VAR poderia e deveria ter chamado o juiz, mas ele resolveu operar o clube rubro-negro. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Acompanhe durante a semana os shorts. A gente está sempre lançando um short novo ali pelo horário do almoço, para vocês estarem curtindo, estarem antenados do que está acontecendo no futebol brasileiro. Não deixa de curtir esse vídeo. Continua nos acompanhando. Estamos fazendo esse conteúdo para vocês, para os amantes do futebol, para os futebologistas. E eu espero que vocês estejam gostando e continuem nos acompanhando. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo, comentar, coloque seus comentários aqui, o que você achou do seu time nessa rodada, o que você acha do estado de saúde do seu time. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.